A ideia do vídeo de hoje é bem simples, a gente vai fazer um screencast. Eu vou participar desse contest da Etcoder, é o Etcoder Beginner 209. Em teoria deve ser um bom nível para fazer, eu tentar fazer os 6 problemas. Eu vou tentar fazer um pouco mais lento hoje, ao invés de fazer de forma totalmente competitiva. Eu vou tentar explicar os problemas enquanto eu for fazendo, vou explicar o que eu estou pensando, em como resolver. Para codar, eu vou codar em um arquivo só. Em geral, eu tento criar um arquivo para cada problema, para cada questão, e fazer o código separado em cada arquivo, mas hoje eu vou utilizar só um arquivo. Eu vou deixar dessa forma dividido em duas telas. Acho que eu vou dar um zoom para ficar mais fácil de ver no vídeo. Eu não vou tentar escrever linhas muito longas e vou dar um zoom também na aba do Chrome. E vai ser basicamente isso. É, Quando eu mostrar o problema, eu vou deixar o problema na tela e eu vou cortar no vídeo depois a parte de eu lendo, para não ter muito intervalo em que eu tô fazendo uma coisa que não é tão interessante assim, então eu vou cortar essas partes vazias. Talvez eu corte também pontos que eu pare para pensar muito em alguma coisa, ou alguma coisa nesse sentido, então vai ter uns cortes durante o vídeo. E além disso, eu vou deixar o link em algum lugar para vocês acessarem o contest e lerem os problemas por vocês. E é basicamente isso, acho que é isso para falar. E para executar o código eu vou usar terminal dentro do VS Code. Em geral, eu uso o terminal separado, mas hoje eu vou usar esse terminal aqui dentro e vai ser basicamente isso. Hum, E eu vou usar minha CLI para fazer as coisas básicas, mostrar quais os casos de teste que eu tenho. Muito provavelmente eu vou tentar não usar muito isso da CLI para cadastrar os casos de teste, esse tipo de coisa. Esqueci de falar, mas eu também estou com um caderno e basicamente eu vou fazer anotações. Se eu tiver que fazer alguma anotação, alguma coisa, se eu tiver que pensar em alguma forma, provavelmente eu vou escrever aqui, mas eu vou tentar explicar a forma que eu estiver pensando, ou e explicar o que é que eu estou escrevendo, alguma coisa assim. Ela vai começar e eu vou sempre para página de problemas. Em geral, eu gosto de abrir todos logo do começo. E na verdade eu nunca testei isso. E será que faz isso? Ou abrir um separado? Talvez. Isso aqui já tem todos de uma vez. Eu nem sabia disso. Mas tá, eu vou usar esse outro. O problema A, ele pergunta quantos inteiros não menores que A e não maiores que B existe. Então ele quer saber basicamente a quantidade de números no intervalo entre A e B. Então é uma coisa bem direta. Por exemplo, eu quero todos os números entre A e B. Quais são? São 2, 3 e 4. E isso são 3 números. Então ele quer saber quantos números tem nesse intervalo. Então a gente pode ler como um L e como R, onde L é o menor número no intervalo e R é o maior número no intervalo. E a resposta vai ser R menos L mais um. Porque é basicamente uma formulazinha para você saber quantos números tem no intervalo. Você pega o primeiro menos o segundo e soma mais um. Mas tem um detalhe. Ele não garante que o A seja menor que o B. Então eu tenho que colocar o máximo entre R menos L mais um e zero. Deixa eu ver se eu tenho um caso aqui. Pois é, ele tem esse caso aqui. Aí a gente precisa printar o máximo entre R menos L mais um e zero. Porque senão ia dar um número negativo. E isso não seria bom. Mas eu acho que é basicamente isso por esse problema. Se fosse na competição de verdade, eu não testaria. Mas vamos testar aqui. Eu vou só executar, nesse caso, 3.2. Nesse caso, 10.100. E no caso 2.4, eu vou executar em todos os casos. Então a gente vê que funciona em todos os casos. Eu vou copiar. Eu vou submeter agora. E basicamente isso para esse primeiro problema. Eu acho que esses primeiros vão ser um pouco mais fáceis. Eu acho que o D, o E e o F talvez seja mais interessante de explicar. Então vamos por B. É um problema bem simples também. Existem N produtos e
O preço de cada produto é aí, mas aí alguns produtos, que são os produtos que têm o índice par, eles estão com um desconto de 1 iene, ou seja, o preço deles é AI menos 1. E ele quer saber se com X ien a gente consegue comprar todos os produtos. Então, é basicamente eu calcular o preço total dos produtos e ver se o preço total é menor ou igual a X. Porque se for menor ou igual a X, quer dizer que eu posso comprar todos. E eu só tenho que tomar cuidado nesse 1 ien, que para todos os índices que são pares, eu tenho que subtrair um. Então, é outro problema bem direto de implementação. Eu vou ler normalmente. E aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Em vez de. Na verdade, vamos deixar isso para outra hora eu falo de como eu iria fazer diferente. Vamos fazer o mais normal. E eu não vou ler como array, eu vou ler cada valor independente. E aí eu vejo o seguinte: se o i mod 2 for igual a um, porque como ele está fazendo zero, ele está fazendo um indexado e eu vou fazer zero indexado, quer dizer que eu tenho que pegar os que são ímpares ao invés de pegar os que são pares. Então, se for ímpar, eu vou fazer val menos igual a um, que é o desconto que está tendo. E eu vou dizer soma mais igual a val. Então, eu calculei a soma de todos os produtos e agora eu só preciso ver se a soma for menor ou igual a x, a resposta é sim, se não, a resposta é não. Então, eu vou fazer isso com um ternário mesmo. E se for menor ou igual a x, yes. Nem precisa dessa quebra de linha, mas pronto. E se não for menor ou igual a x, a resposta é não. E é basicamente isso. Tentar executar em todos os casos também. A parte ruim de abrir nesse Tasks to Print é que não aparece o botão de copiar. É muito bom. Mas esses casos são pequenos, então dá pra ir copiando eles à mão. E parece que tá tudo certo. Vamos testar nesse caso, parece que tá tudo certo. Submeter também. Eu devia ter deixado aberta a aba de submissão. Eu vou deixar aberta aqui essa aba para submeter. Em geral, eu não espero saber o resultado. Eu só vou para o próximo problema. Mas como eu estou explicando aqui, eu acho que é melhor a gente esperar o resultado. Assim, se eu tiver que trocar de... Eu não tenho que ficar voltando para um problema caso der errado. Tá, vamos ler esse, o C. Ah, o C já é um pouco mais interessante. Ele dá uma sequência de números, N números, cada número sendo um CI, e ele quer que encontrar o número de sequências A, que tem N números, onde cada número AI ele é menor que o representante CI no array C, e de maneira que não tenha dois números iguais em todo o array. Isso é interessante. Então, eu tenho que pensar um pouco em como fazer isso. O que eu estou pensando é, por exemplo, se eu sei que, se eu sei que esse número, se um CI ele é maior que todos os anteriores, quer dizer que todos os números que são antes deles vão ter um número que já está presente que é diferente. Então eu tenho menos possibilidades. Por exemplo, aqui a gente tem 2 e um e 3. Como o 3 ele é maior do que o 1, a gente sabe que o número que está nessa posição é uma das possibilidades desse número. Então ele já não está mais. A gente tem certeza que ele não é um dos números. Não é um dos números presentes. A gente tem certeza que ele é um número presente das opções. Porque, por exemplo, aqui no 3 a gente tem três opções, o 1, 2 e o 3. A gente tem a certeza que o 1 já foi usado, todos os números menores que o 1. Por exemplo, se aqui fosse 2, 3, a gente teria a certeza que o 2 ou 3 já foi usado. Outra coisa que eu pensei é que eu posso ordenar a sequência. A ordem dos elementos ela não importa. Porque como você vai testar todos os números no final, então a ordem dos números C não importa. Porque, no fim das contas, testando tudo de uma vez, então eu posso ordenar C como quiser, como eu quiser. E se eu posso fazer isso, eu posso ordenar C em ordem crescente e utilizar essa ideia de pegar
o, o número e ver quantas possibilidades ele tem para aquele número. Por exemplo, nessa daqui a resposta seria: tem 3 possibilidades para esse número, aí para esse só tem duas, para esse tem duas também, para esse tem um. Aí seria 3, 2, 2, o que daria 12. É, eu acho que isso daria certo. É, tá. Eu vou codar isso, eu vou explicar um pouco melhor. Eu vou utilizar a biblioteca da Xcoder, que tem o mod int. Eu acho bem melhor do que eu ter que escrever meu próprio mod, coisa desse tipo. Mas nesse daqui eu vou fazer a parte da leitura bem rápida. Eu já vou deixar isso lido e eu explico um pouco melhor. Tá? Eu li aqui os números e o que eu posso fazer é o seguinte. Se a gente calcular o número de possibilidades para cada número e pegar o multiplicatório, vai ser o número de sequências A. Essa é a minha ideia, calcular a quantidade de possibilidades que eu posso colocar. Uma coisa que eu notei é que eu posso ordenar a sequência. E se eu ordenar, não vai fazer diferença nenhuma no resultado, porque ele testa todas as possibilidades. Então, a próxima coisa que eu posso notar é que quando eu tenho um número C maior que outros números C, outros Cs, por exemplo, eu tenho um CI que é maior que um CJ, eu tenho a certeza de que aquele CJ é um dos números que não vai poder ser escolhido pelo meu CI atual. Porque como ele é menor, ele só tem possibilidade de números que são menores que o próximo número. E por causa disso, eu tenho a certeza de que o número que foi escolhido para aquela posição é um dos candidatos para a minha posição. Então, eu posso simplesmente descontar essas possibilidades. Isso pode parecer um pouco confuso, mas realmente faz sentido se você parar para pensar. Porque é o que você quer calcular as possibilidades de cada elemento e você quer calcular o produtório. O produtório dá o número de sequências total. Vamos rodar isso e ver o que dá. Opa, aqui deu 2. Aqui, vamos ver. Eu não vou copiar nesses. Deu 12. Esse tem que dar zero, é um caso importante. E esse daqui tem que dar um número grande. E deu certo. É, basicamente é isso. E aqui o que é que eu estou fazendo? Eu vejo, para o i, qual é a quantidade de números menores que esse i, menores ou igual? É o próprio i, quando você tem a sequência ordenada. Então, se eu pegar o multiplicatório de ci menos i, eu vou ter a resposta certinho. E é basicamente isso. Vou tentar fazer o C agora, ou fazer o D agora. Eu acho que isso vai passar. Ah, passou. Agora o D. Eu vou ler ele e a gente vê. Tá, isso é um problema que requer algoritmo. Eu tenho uma estrutura pronta para isso. Então, explicar esse problema talvez não seja a melhor forma. Acho que é Forest, não sei porquê. Eu acredito que seja isso. Então, basicamente, eu já tenho meio que esse problema resolvido. Não é o problema, mas eu tenho a estrutura para resolver isso. E eu vou utilizar a estrutura porque eu acredito que é o que faz mais sentido utilizar. Deixa eu ver como é que eu uso isso. Eu tenho que criar, dar um DFS all e build parents. Ok. Tá. Eu tenho um N e um Q. Eu vou dar uma explicada bem breve em como funciona essa estrutura. Esse é um problema, não é bem clássico, mas é um conhecimento básico, digamos assim. Então, o que eu estou fazendo com essa forest é basicamente construindo. Ela constrói floresta de árvores. Mas nesse caso é só uma árvore, mas eu posso usar para florestas. E basicamente o que eu faço um for.fso e for.build parents para basicamente pré-calcular. Isso é uma.
Binary Lifting é o nome do algoritmo. Eu não lembro como é o nome em português, mas eu vou tentar deixar um link explicando esse algoritmo em algum lugar, mas o que ele me permite calcular rápido a distância entre dois vértices, que é o que eu preciso fazer nesse problema. Então, eu vou utilizar isso para calcular a distância rápida. Eu vou dizer que desde distância, eu vou dizer que é o full.dist de U para V. E eu tenho que ver se o D mod 2 for igual a 1, se for ímpar, quer dizer que eles vão se encontrar numa estrada, e se não, eles vão se encontrar numa cidade. Ah, esse problema não foi tão legal assim, porque ele basicamente requer que eu use esse algoritmo pronto. Eu poderia fazer de uma forma diferente, porque basicamente eu poderia só fazer uma DFS e calcular a distância para a raiz de todos os vértices e ver se a distância para a raiz de todos os vértices tem a mesma paridade. Isso seria O de n, seria mais rápido. A gente pode fazer essa segunda solução daqui a pouco. Vamos, eu vou utilizar esse algoritmo pronto e depois de submeter esse eu vou fazer uma versão que não precisa do algoritmo pronto, que eu acho que ela é mais instrutiva do que essa versão, já que eu teria que explicar todo o algoritmo e como é que funciona. Eu download, aí 4 download. Eu vou submeter isso e eu já vou, depois de submeter, eu já vou mudar o código para não precisar desse algoritmo e explicar como fazer sem o algoritmo. Porque eu percebi que como você só quer a paridade, você nem quer a distância em si, então eu nem preciso disso. Isso aqui foi desnecessário, digamos assim. Mas vai ser bem mais instrutivo essa segunda versão. O que a gente vai fazer, a gente vai construir a árvore. Então, em geral, para construir a árvore, eu crio um vector de vectors, ou seja, uma lista de listas para fazer a lista de adjacência da árvore. E vai ser, eu coloco as arestas na lista de cada um. E depois disso, o que a gente precisa calcular, a gente precisa calcular um vetor de distância para a raiz. Não é nem a distância em si, é a paridade, mas vamos considerar que é a distância. E eu vou declarar uma função que ela tem um retorno void e ela recebe dois valores int como parâmetro. E vai ser a DFS. E DFS é a busca em largura, e a gente vai fazer isso. Ela recebe dois versos, o U, que é o vértice atual, e ela recebe o P, que é o pai do vértice U. Tem esses dois nomes, tá bem resumido os nomes, mas é bem simples de entender, eu acho. E aí, para cada V que é adjacente ao U, eu vejo se V for igual ao parente, eu pulo esse vértice, porque se for parente, eu não tô querendo saber dele. E eu digo que a distância do V é igual à distância do U mais um. Ou seja, como eu estou descendo na árvore, quer dizer que esse próximo vértice está a uma distância de uma unidade a mais que o vértice atual. E é basicamente isso para fazer a DFS. E aí eu vou do V pro U. E é basicamente como a DFS funciona. E eu faço uma DFS do zero menos um. Porque como o zero vai ser a raiz, ele não vai ter nenhum parente. E como ele não vai ter nenhum parente, eu tenho que colocar alguma coisa. Eu coloco menos um, que é o número que não existe na árvore. E aí, para checar, eu só preciso ver se a distância de U mod 2 for igual à distância de V mod 2, quer dizer que eles vão se encontrar numa cidade. Não, se for diferente, eles se encontram numa estrada. E se for igual, eles se encontram na cidade. Tá, agora explicando isso. Isso acontece porque se você pensar, a distância entre U e V é igual à distância entre U e raiz, mais a distância entre V e raiz, menos duas vezes a distância entre o LCA e a raiz. E se você notar, a gente quer distância U e V módulo 2, certo? E como a gente quer a distância de U e V módulo 2, a gente vê que como essa parte está multiplicada por 2,
o resultado nele no módulo é zero. É 2 vezes alguma coisa, 2 vezes x, por exemplo, o módulo é zero. Então isso não tem nenhum valor nessa soma, ou seja, isso não acrescenta nada nessa soma. Então a gente pode notar que o que importa para o resultado é a distância de u até a raiz e a distância de v até a raiz. E aí, para a gente ver se isso é um, por exemplo, se a distância entre um e v tem um módulo um, a gente só precisa ver se a distância de u até a raiz e a distância de v até a raiz é diferente uma da outra em módulo 2. Então, essa é basicamente a ideia. Eu gosto muito mais dessa segunda solução, mas o fato de eu conhecer o algoritmo da primeira me fez pensar imediatamente em resolver com o algoritmo. Então, eu vou submeter essa também. E eu nem testei nos outros casos, porque eu acho que é isso. Não tem muito lugar para errar aqui. É, passou um tempo bem melhor, já que fazer só DFS é bem menos custoso do que fazer aquelas queries de distância e construir uma tabela para pré-calcular. Entendendo o algoritmo fica mais fácil de entender porque essa versão é mais eficiente. Mas tá, continuando. Agora o problema é. Aqui eu acho que os problemas já vão ficar um pouco mais difíceis. Tá? Isso é um problema interessante. Basicamente a gente tem N palavras e o que acontece é que tem dois jogadores jogando um jogo com essas palavras. Então, quando um jogador fala uma palavra, o próximo ele tem que dizer a próxima palavra que começa com os últimos três caracteres da palavra que o jogador anterior falou. Então, por exemplo, se o jogador A fala Takashi, o próximo tem que falar uma palavra que começa com Shi, que são os três caracteres da última palavra falada. Então, depois de falar Takashi, o próximo tem que falar Chip ou Shield, e é basicamente isso. E tem diferença em uppercase e lowercase. Tá. Então, isso é interessante, porque outro detalhe importante é que eles podem utilizar a mesma palavra várias vezes. Então, pode meio que entrar em ciclo. Por exemplo, eu vou utilizar essa palavra. A minha ideia básica para resolver esse problema é criar um grafo, digamos assim. É criar um grafo e percorrer esse grafo, fazendo uma programação dinâmica para saber quem vence ou não, dado que chegou nessa palavra com essa pessoa. Só que ele tem que tratar os ciclos e ao mesmo tempo eu acho que esse grafo ele pode ser bem grande. É, pode ser bem grande, eu acho. Eu não sei se cada palavra na entrada é diferente, acho que não. Mas tá, eu posso considerar que cada palavra na entrada ela é diferente. É, qual o número de possibilidades que, já que tem muitas possibilidades de palavras, mesmo só indo até 8 letras, não tem uppercase, lowercase, tem muitas possibilidades. Deixa eu pensar o que mais eu posso fazer nisso. Eu tenho que pensar, por exemplo, de que forma eu garanto que o Takashi vence. O Takashi vence se ele consegue chegar num vértice depois de algumas rodadas, de forma que tenha passado. Por exemplo, o jogador que não consegue falar uma palavra é o jogador que perde. Então, para eu ganhar, eu tenho que ser o último a escolher uma palavra. Basicamente isso. E eu sei que eu sou o último a escolher uma palavra se tiver sido jogado um número ímpar de palavras. E eu sei que eu tenho pelo menos um empate se eu consigo chegar. Não, o empate é.
O empate é meio teria que ser um ciclo, ou seja, tem que ficar voltando. É, teria que ser um ciclo. Mas só se for um ciclo, se tiver alguns vértices soltos, se tiver um vértice que ele não consegue ir para nenhum outro vértice, então vai ter um ganhador. Em algum momento alguém teria que ganhar. Porque em algum momento alguém poderia ir para aquela direção. Na verdade não, poderia dar empate mesmo assim. Porque poderia ser um ciclo que sempre a mesma. Se a pessoa ir na direção do vértice solto, ela iria acabar perdendo, então ela prefere forçar o empate. Tá, isso é um bom problema. E eu não posso construir o grafo. Então, o que eu posso fazer? Talvez eu tenha que pensar nas propriedades desse grafo. Porque, são muitas possibilidades de número. Deixa eu ter certeza disso. É 52 ao cubo. Nem é tanto assim. Então, eu consigo montar um grafo meio que um grafo imaginário com essa quantidade de vértices, mais n, e meio que fazer dar certo. Hum, talvez isso funcione. O problema é tratar os ciclos. É, então, eu sei como construir um grafo que não vai ficar quadrático, ou seja, que não vai ter n vezes n arestas. Vai ser um grafo mais simples, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar em como tratar. Porque se eu conseguir construir o grafo, eu vou conseguir fazer uma solução com programação dinâmica. Então, eu tenho que pensar em uma forma de tratar o empate. É, eu não acho que eu. Talvez eu até conseguisse tratar o empate com programação dinâmica, mas eu não tenho certeza se isso seria possível. Então, eu tenho que dar uma pensada a mais em como tratar o empate. Eu tô pensando. Eu pensei. O que eu pensei foi o seguinte: se eu vou ter um ciclo, vamos considerar que eu tenho um ciclo. Eu consigo determinar o vencedor, por exemplo, dos vértices que são, digamos que as folhas nessa árvore com ciclos, alguma coisa assim. Eu sei que quem começa jogando naquela é o vencedor. E eu consigo dizer pro pai desse vértice que, quem começa jogando no pai desse vértice é perdedor, se ele não conseguir ir para nenhum caminho vencedor. Então, com isso, eu consigo meio que calcular alguma coisa. Eu não preciso da programação dinâmica, eu acho. Eu acho que só de conseguir percorrer o grafo de uma forma esperta, eu conseguiria resolver esse problema. Eu acho que eu conseguiria resolver o problema. Uma coisa que eu notei é que, por exemplo, a gente vai fazer uma transformação nessas strings. A gente só vai se importar com os três primeiros caracteres e os três últimos caracteres. Só isso importa pra gente, então a gente só se importa com isso. E a gente vai montar um grafo baseado nisso. É como se os três primeiros caracteres adicionassem uma aresta para os três últimos caracteres. E aí, com isso, a gente vai ter um grafo aí. E com esse grafo, eu vou tentar construir um array dizendo o seguinte: se você começa nesse vértice, o que, o que isso te. Se você começa nesse vértice, quem é que vence? Certo? Quem é que vence? Se é o primeiro jogador ou se é o segundo jogador.
E o que acontece? Aí, se sobrar, aí vai sobrar só um ciclo. E se todos os vértices nesse ciclo forem posições perdedoras, quer dizer que se você começa numa daquelas posições, você está empatando. Porque, por exemplo, se eu faço esse processo meio que subindo a árvore e tratando os ciclos aí de alguma forma, tipo, só ignorando os ciclos, e se eu for meio que subindo essa árvore e nenhuma posição no ciclo é considerada vencedora, então melhor empatar. Porque se ninguém vai conseguir ter a possibilidade de vencer, eles vão decidir que eles vão ficar empatando e ficar rodando no ciclo para sempre. Aí, eu preciso descobrir como pegar, porque então quer dizer que isso aqui não são vértices do meu grafo. Isso são arestas do meu grafo. Cada string é uma aresta do meu grafo. E como é que eu faço para pegar o estado vencedor? Eu vou considerar que eu percorri essa aresta e eu vejo se o estado do próximo for o primeiro que vence, então eu já perdi. É, eu acho que dá para fazer isso. Eu vou tentar fazer isso e explicar um pouco melhor. Isso. Vamos lá. Isso vai ser um pouco chato de codar, eu acho. Eu vou ler tudo de uma vez para ficar mais fácil. E depois eu vou fazer as partes mais interessantes de codar. Opa, opa, de novo. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou criar um map de string para int. E eu vou transformar os três primeiros caracteres e os três últimos caracteres em um ID para ficar mais fácil, para eu não ter que ficar usando strings ou construir o grafo usando as strings. Então eu vou criar esse getID, ele vai receber um string. Eu poderia checar se a string que ele está recebendo tem três caracteres mesmo, mas não vamos considerar isso. A gente vai considerar que eu vou estar sempre pesquisando a string da forma certa para conseguir o ID. E eu vejo, se o ID for diferente de end, isso quer dizer que já está no mapa e aí eu só retorno o valor dele. Se não, eu digo que o MP de S é igual a mp.size, que vai ser o ID dele, vai ser o tamanho do mapa antes de fazer a inserção. E é basicamente isso. Acho que isso já dá o getID certinho. E aí a gente vai ter, para cada string, a gente vai ter meio que um from e to da string. E para a gente conseguir o from e o to, é muito simples. A gente diz que from de i é igual mp, ou é o a de i, ponto substring, começando na posição zero, me dando três caracteres. Opa, deu alguma coisa errada? Por que ele tá dando um warning? Ah, é que eu tenho que dar um getID. E o to de i é um getID de ai.substr. Aí eu vou ter que calcular o tamanho da string, ou seja, é ai.size menos 3 menos 3 É, menos 3 e pega os últimos caracteres. Basicamente isso para pegar o from e o to. E depois disso, eu já posso construir o grafo nesse processo. Eu vou dizer que esse len vai ser o tamanho do grafo, que é o mp.size. Será que é o mp.size? Isso ainda tá me confundindo, pô. Ah, vamos fazer de uma forma interessante. Eu poderia checar, mas eu vou deixar isso aí. É igual ao máximo entre o len e... Eu vou dizer que a gente vai pegar o maior ID. Eu poderia fazer isso de uma forma mais esperta, mas vamos fazer dessa forma. E eu vou construir a lista de adjacência. Isso é bem parecido com o que eu fiz no problema anterior. Só que agora eu tenho que calcular uma coisa auxiliar. E já já a gente chega nisso. Esse gráfico ele vai ser direcionado. Pode ir de from de i para to de i. E eu vou construir outra coisa. Vou construir um array que eu vou deixar só como degree, mas é o degree, ou seja, é o grau do vértice. É quantos vértices estão entrando nesse ou quantos vértices estão saindo desse. Na real, eu tenho que pensar numa coisa.
eu tenho que fazer esse grafo direcionado ou tem que ser o inverso do grafo? Eu acho que eu tenho que fazer o inverso do grafo. Então eu tenho que ir de to para from. Isso seria muito bom se você estiver pensando, quem estiver assistindo, se você estiver pensando em como resolver esse problema, eu acho que seria excelente você tentar desenhar o que eu estou tentando fazer. Eu tô, eu poderia estar desenhando, mas eu estou tentando fazer tudo de cabeça para ficar mais direto, para ficar praticamente o conteúdo todo no vídeo de como eu fiz esse contest. Mas aí eu simplesmente eu vou incrementar o grau e eu vou fazer uma coisa interessante, que eu vou criar uma fila dizendo os versos que tem grau zero. Os versos que tem grau zero, eu consigo determinar eles. Eu consigo dizer, se você tá nesse verso agora, quer dizer que você perdeu. Ou você ganhou. Você ganhou, né? Se você chegar num verso de grau zero, você ganhou. É isso? É isso. É isso. Se o grau de for igual a zero, é ponto push e aí eu digo se eu vou criar uma função isWin, se é uma vitória chegar nesse verso, ou se é uma derrota chegar nesse verso. IsWin de vai ser igual a 1, porque se você chegou nele, quer dizer que você venceu. E aí, enquanto não q.empty, eu pego u.front, q.front, que é o primeiro vértice da fila, tiro o primeiro, e o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os vértices que são adjacentes ao u. É bem parecido com a DFS, só que isso é uma BFS, praticamente agora. E aí eu vejo o seguinte, se is win de u e não is win, não, pera, se não is win de u, porque se eu chego nesse vértice e eu não sou vencedor, quer dizer que se alguém jogar pra mim, pra vir pra esse vértice, quem jogou pra mim é vencedor. Isso é meio confuso. Mas basicamente, se não é um vértice vencedor, o U, quer dizer que V, que é adjacente de U, é vencedor. Então eu garanto que isso, o in de V é igual a 1. E aí eu vejo se eu vou dar menos menos dag de V menos menos, e eu vejo se dag de V for igual a zero, eu coloco ele na fila. E aqui eu coloco ele na fila e quem vai definir se ele é vencedor ou não é essa condicional aqui. Ou seja, se eu chego num estado perdedor e eu tô indo para um outro estado, aquele outro estado ele tem que ser um estado vencedor. Eu tô adicionando nessa restrição. E agora fica tem a parte mais interessante, que é o simplesmente visitar todos os versos que tem um degrau diferente de zero. Tá? E basicamente eu tenho que ver se eles são empate ou não. Hum, pensando um pouco nisso. Tá, isso eu vou tentar fazer com um array de visitados para saber se eu visitei ou não. E como eu sei que eles estão em um ciclo, eu não tenho que me preocupar muito em para onde eles vão. Vamos tentar fazer isso. O risco de visitado é para tentar dizer se eles empatam ou não. E se o degrau de i for diferente de zero, quer dizer que é um dos vértices do ciclo. E eu tenho que ver se ele consegue alcançar um vértice que é vencedor. Então eu vou criar um vértice u, que é igual a i, enquanto não visitado de u e não is win de u, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um array, que é o caminho que eu percorri. Vou colocar f.pushback u, f.pushback u, e eu vou dizer que eu visitei o u, visitar de u é igual a 1.
E aí o U vai ser igual a adjacência de U zero. Eu tenho certeza que ele só tem um. Eu, eu não tenho certeza se ele só tem. Caramba, eu não tenho certeza. Pode ser um ciclo louco. É, tá, isso é um pouco mais complicado do que eu tava pensando. Tá, esse ciclo. Eu acho que é melhor fazer a DFS, visitar todo mundo e basicamente percorrendo. Eu vejo se tem algum estado vencedor. Eu vou, eu vou implementar uma função DFS aqui dentro. Na verdade, eu posso implementar aqui fora para ter a mesma coisa para todo mundo. Na verdade, eu deveria copiar esse código dessa submissão aqui. E eu vou fazer isso. É, se eu posso reutilizar esse código, eu vou reutilizar ele. E vai ser uma coisa bem similar. Eu vou criar vou criar um vetor componente e ele vai conter todos os vértices nesse componente. Pronto. E aqui eu faço ponto clear, eu vou limpar o componente. E aí eu faço DFS de -1. Tá. Depois de ter feito essa DFS de -1, eu vou ter todos os vértices presentes aqui em componente. E eu vejo se tem algum estado vencedor. Aí eu vejo S win é igual a zero, eu vejo que tá todo V em componente. Se is win V, has win é igual a 1. Se has win acontece alguma coisa que eu ainda estou pensando, se não quer dizer que todo mundo empatou. Isso, eu vou usar 2 is win de V para dizer que empatou. Simplesmente isso. Se não, eu faço. Eu tenho que percorrer todo mundo voltando. Eu tenho que ver quem é o vértice que vence. E tentar percorrer todo mundo voltando, dizendo se venceu ou não. Só que isso pode dar problema. Eu tenho que tomar cuidado em como eu vou fazer essa ordem. Porque como esse gráfico pode ser um ciclo com um ciclo dentro, assim, dois ciclos meio que conectados. E isso pode atrapalhar bastante. Será que pode? Eu acho que eu tenho que fazer meio que um DFS. Um DFS dos versus vencedores. E determinando se eles vencem ou não. Uma paridade. Só importa a paridade, então eu vou tentar fazer isso. E basicamente é isso. Eu vou ter que criar outro vector de view. Eu vou usar a minha função auxiliar vis2, que é create int de len, ou, escrevi errado, len de 2. E se eu consegue chegar na paridade zero, eu vou precisar de outra kill. Eu ainda tenho a minha kill lá em cima, então eu vou reutilizar ela. Então, para cada int v em componente. Caraca, eu acabei de perceber que dá pra fazer isso tudo só com uma. Dá? Não, não, isso aqui não, acho que não dá não. Iswin, ver. Esse iswin, assim, é pra ver se é igual a 1. Funcionaria do outro jeito, mas pra ficar mais certinho, vamos deixar assim. Ah, eu preciso de um kill de perdinte agora. Perdi, não é um kill. Ah, muita coisa pra codar nisso aqui, porque é dois. Não é um problema tão legal assim se realmente essa for a única solução que você tem que codar esse monte de coisa. Visitar de V, 0 é igual a 1, visitar 2. Então, que não, porque ponto empty. E 2 empty. Eu vou usar desestruturação aqui. B de bit ou alguma coisa assim.
dois pontos, dois pontos. Ou é melhor usar um e usar um adjacente de U e não visitados V só um. Eu vou colocar. Talvez ele nem pegue isso. Será que isso funciona? Funciona agora. Dois ponto push. V só um. E aí eu vejo. A gente vê. Encontre. Se visitado 2 V. Aqui. Vou colocar aqui isso é igual a um. Ah, meio chatinho esse problema. Visitado 2 vezes zero foi igual a um. Isso de V é igual a um. Isso pode dar errado. Tem que pensar. Ainda tem essa possibilidade de dar errado. Então a gente vê. A gente vai percorrer agora todos os inversos e eu vejo. Se is win de 2 de foi de from pra to, mas aí eu tô voltando. É, não. Se is win de 2 de foi igual a 2, eu vou pintar que é empate. É, não. É, eu tenho que printar que é empate. Agora, is win de 2 de foi igual a um. Eu acho que eu tenho que printar que é. Mano, eu já tô ficando perdido, porque eu nem sei, eu acho que é um, é Aoki ou é Takashi? Esses nomes, se fosse first ou second, seria mais fácil. Mas vamos tentar isso aqui. Vamos ver o que dá. Deu Takashi, Aoki e Drawn. Então eu fiz errado. Isso aqui deveria ser is win igual a zero. Vamos ver. Agora eu tenho que dar Aoki, Takashi aqui. E. Ah não, deu certo, deu certo. Eu me perdi. Draw, Takashi, 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 Aoki, Takashi. Parece que funciona. Eu vou dar uma segunda explicada se isso passar, que eu acho que eu não teria tanta confiança assim nesse código. E eu demorei um tempão pra codar isso. Nossa, uns 30 minutos. Uou. É, e não vai passar. Então demorei tudo isso pra codar errado ainda por cima. Ah, deu um time erro, hein? O que será? Ah, eu não dei lane mais. Ah, não, eu dei lane mais igual. E, uhum. Hum, vou dar uma olhada no F pra ver se é um problema aqui. A web parece um problema que é mais interessante. Tem que minimizar alguma coisa. Esse problema de meio que teoria dos jogos não é muito minha cara. Eu tô tentando pensar o que é que poderia dar um time erro. Eu acho que não seria isso. É, oh, esse is win, ele tem que ser de tamanho len. Oh, e parece que eu tô gastando um tempo absurdo também. Deu 19 ACs, 17 WAs, 4 TLS, 23 runtime erros. Por um time erro é provavelmente por causa desse is win. Já é alguma coisa. O TLE é uma boa pergunta. Ou isso é um pouco. Tem que tratar um negócio de.
É porque não necessária você pode ser um caminho que você vai ser forçado a entrar num ciclo, ao invés de ser um só ciclo. Hum, eu não estava pensando nisso. Então isso não necessariamente funciona, porque não necessariamente você faz parte do ciclo. Oh, isso eu entendi, tem que dá WA, mas eu não entendi por que que dá TLE. Por que que daria TLE? Teria que entrar em loop infinito em algum canto aí, eu acho. Seria a única explicação pra dar um TLE dessa forma. Eu acho que tem que ser algum desses loops. Mas os dois parecem tranquilos. Ah, eu já sei, é porque eu tenho que dizer que todo mundo desse componente já foi visitado. Eu não estou usando o vis. Tá? Então, vis de v é igual a 1 e... Eita, isso aqui é bem mais complicado aí. Mas basicamente e não visitado. O negócio de tratar os que não são. Porque vai ser um ciclo e vai ter um caminho que vai dar nesse ciclo. Eu tenho que tratar isso. Mas basicamente isso aqui vai resolver os TLS. Aquilo lá de cima resolve os runtime erros. E aqui a gente ainda tem que resolver o WA. Eu vou submeter, mesmo assim, mesmo sabendo que ainda vai dar os WA, para pelo menos eu saber que eu resolvi todos os runtime erros e todos os TLS. Porque eu posso procurar mais, ou posso submeter para saber se tem já alguma coisa errada ou não. E eu vou submeter para saber se já tem alguma coisa errada em relação a TLE e runtime erro logo. E aí vai faltar só resolver a parte do WA. Mas tá com cara de que vai dar TLE. Deu runtime erro de novo. É, pode ser algum outro lugar que eu tô usando in, ao invés de usar in. E mesmo assim eu acho que tá um pouco lento demais. Talvez dê TLE de novo por alguma coisa. Talvez tenha uma forma de resolver todo esse problema sem ter que se preocupar com os ciclos. Na verdade, eu acho que toda essa segunda parte parece que é inútil. Eu tô pensando no seguinte, pensando em apagar tudo isso. Eu codei demais ali, eu acho que não precisa disso. Eu acho que eu posso só vis de lane. Eu vou criar o vis já aqui. Eu vou dizer que o vis de foi igual a 1. Deu TLE também ali. Mas aí a gente vê se degrau de 0 de V foi igual a 0. Ou is win de V. A gente vê se não visitado V. Eu vou colocar o V aqui, ó. E eu vou dizer que vis de V foi igual a 1. E aí a gente vê que todos os versos que não foram visitados, eles vão ser empate. Eu tô simplesmente criando essa solução agora. Tipo, eu tô pensando em como fazer isso mais simples. E eu acho que talvez isso seja o suficiente. Não visitado I, win de I é igual a 2. Talvez isso seja o suficiente. E já já eu explico como é que eu simplifiquei isso. Deu a OK, Takashi draw, draw, outra vez. Takashi a OK. É, acho que é isso. Acho que eu simplesmente compliquei demais ali. Eu criei um monte de coisa desnecessária. Aí eu
Já já eu explico de novo o problema. Se isso passar, senão eu vou tentar. Oh, é. E ok, ok. Vamos pelo menos ver se. Ó, pelo menos agora tá mais rápido. Não vai dar nenhum PLE nem, e nenhum um time error. Bora ver quantos WA que deu. Deu 38, ainda é uma maioria WA. Hum, o que que eu poderia estar fazendo? Yeah. Eu acho que a ideia, no geral, tá certa. É meio que fazer essa meio que BFS voltando, determinando quem é vencedor ou não. E isso é isso. Talvez eu esteja tratando errado isso. Eu tenho que ir de front pra to, calculando voltando, militar. Mas eu sei que tem que ir pra to. O front não importa. Eu acho que o front não importa mesmo. Não faria sentido o front importar. Eu só preciso ir pra próxima de começo. É, esse problema, outro problema interessante. Eu não sei, eu acho que eu vou olhar os stands. Acho que já devem ter fechado há uns. Devem ter fechado com uns 20 minutos. É, fecharam com 20 minutos. Mas ambos os problemas, eles estão não tão bem passados assim. Interessante. Mas eu não pensava o que é que tá errado nisso. É, vou ter que botar em submissões aqui. Pelo menos agora eu sou da WA. Aí eu tô calculando os estados errados. Eu acho que o problema acontece quando o ciclo tem tamanho ímpar. E o ciclo tendo tamanho ímpar, muda alguma coisa. E aí, não sei. Talvez eu devesse só fazer a, a BFS. Tem que considerar isso. Acho que eu vou parar por aqui. Acho que já tá bom por hoje. Mas depois eu vou tentar resolver esse problema. E o F também. Mas é basicamente isso. Infelizmente eu não consegui resolver os 6 problemas. Mas é isso. Espero que tenha tentado para aprender alguma coisa com pelo menos do A até o D. E é basicamente isso. Falou.